Boa noite, irmãos. Tomar assento, vamos nos aquietar nossos corações, preparar para o culto ao nosso Deus, que pretendemos dar a Ele, louvá-lo, bendizê-lo, ouvir a sua palavra, que é santa, bendita. De manhã até agora, à noite, essa é a vida do crente, a vida cristã é essa. Domingo após domingo, domingo após domingo, a presença do Senhor. Vamos começar esse culto ao nosso Deus, abrindo lá no livro de Lucas. Capítulo é o de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 20, de forma alternada. Tá? Eu inicio o versículo 17, nós terminamos o verso 20 juntos. Tá? Lucas 15, verso do 17, nós vamos até o 21, tá? 21. Verso 17 ao 21 eu inicio, a igreja em sequência, e aí nós terminamos o 21 juntos. Essa parábola muito conhecida, nós vamos ver agora a parábola do filho pródigo. Diz assim, trecho da palavra do Senhor. Então ele disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como teus trabalhadores. Levantou sua casa ao pai, vinha ele da longe, quando seu pai o avisou, e compadeceu dele, correndo nos abraçou e o beijou. Juntos. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, para falar certo. Irmãos, esse é um trecho muito conhecido nosso, né? Parábola do filho pródigo. Esse trecho ele remete muito à forma como nós devemos estar. Muitos pregam no sentido de comparar o estado de um filho e o estado de outro filho, colocá-los em juízo e colocá-los dessa forma. Tanto aquele que estava na presença de seu pai, o pai terreno, quanto aquele que estava longe, acabando com aquilo que o pai havia lhe dado, né? Acabando, destruindo, acabando com tudo, dissimulando. Então, gastou, tanto um quanto o outro, eles estavam em pecado, estavam errando. Aquele que estava distante, aquele que estava próximo, todos os dois estavam com o coração pecaminoso. Então, hoje pela manhã nós falamos da necessidade de uma liturgia. E agora, rapidamente, nós vamos discorrer sobre a necessidade de estarmos, de como estarmos diante de Deus no momento de culto, no momento de adoração a Ele. E geralmente é falado sobre isso, o estado de um, o estado de outro. Nós vamos pegar o estado desse filho, o filho arrependido. O filho que nos remete, Jesus Cristo falando, fazendo esse link, fazendo essa ligação entre pai terreno e o pai do céu. Tá? No primeiro verso, verso 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Como estar na presença de Deus no momento de culto? Como reconhecer que necessita estar na presença do Pai, seu Pai do céu? Essa necessidade sobrenatural que nós temos de estar na igreja. Não é Ele que faz questão de nós, Ele se agrada de nós. Mas nós precisamos, o nosso coração necessita de Deus. No verso 18, reconhecer
que é pecador. Somos sim pecadores, por vezes caímos em erros, tropeçamos, mas arrependidos, voltamos ao nosso Pai. Devemos estar assim também, no momento de culto, reconhecendo que somos pecadores. E no 19 e no 20, reconhecermos que somos indignos de ser chamados de filhos de Deus. Só Jesus era digno desse nome, Filho de Deus. Não como costumeiramente ouvimos por aí. Ah, eu sou filho de Deus também, eu mereço tal coisa, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não, não dessa forma. Todos nós somos, num estágio, criaturas de Deus, criados por Deus. Todos. Ele distribui a toda criatura graça comum. Mas aqueles que são filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, a este ele dá graça especial. Essa graça especial que estamos lendo aqui agora. No 20, reconhecer, 17, reconhecer que necessita estar na presença do Pai, reconhecer que é pecador, pelo verso 18, reconhecer que é indigno de ser chamado de seu filho, de filho de Deus, e, finalmente, humilhar-se diante do Pai e jogar-se, atirar-se em seus braços. Sair do estado de humilhação do mundo, sendo humilhado pelo mundo, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios enganos, saindo desse estágio de humilhação, sendo humilhado, é melhor sair desse estágio, estar no estágio de se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Saindo do estado de humilhado diante do mundo e se tornar humilhado diante de Deus. Essas 4 formas para você estar com o coração disposto e verdadeiramente disposto a adorar a Deus. Por fim, fazendo o que nos exorta Paulo, lá em Romanos 12, nós possamos cultuá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento, de forma racional. Não apenas de forma emocional. O emocionalismo, ele é enganoso. É certo que nós precisamos de emoções. Precisamos do amor, nós precisamos do carinho, nós precisamos do abraço. Mas nós precisamos também, principalmente, do sobrenatural, o abraço paterno, o abraço do Senhor Deus. E esse nós já temos, em Cristo Jesus. E com esse espírito, reconhecendo que o nosso Pai superior, nosso Pai, Deus, Santo, único e verdadeiro, tem nos agraciado, tem nos trazido aqui domingo após domingo, mesmo às vezes na nossa preguiça, mesmo às vezes no nosso marasmo espiritual, isso atinge a todos, não nos enganemos. Ninguém é mais santo do que ninguém, todos somos pecadores indignos. Por isso que nós vimos aqui, pela necessidade que temos de cultuar. Então vamos fazer isso nessa hora, com toda alegria, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, reconhecendo que é Deus, que Ele é Deus, somos dependentes de Sua graça e misericórdia. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Deus, uma vez, ausência de tudo, Ele é claro. Deus.
verdade inexplicável. Continuar orando ao nosso Deus, agora cantando o meu amor, meu amor por ti. Estávamos filho, afastado do pai, e agora reconciliado com o pai.
uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vemos esse homem que abraçou seu filho por uma parábola, mas ela se baseava muito na sociedade local, na sociedade em que ele vivia. Era proibido ao pai, pelas leis judaicas, abraçar o filho, receber um filho pecador de volta para casa, que ele seria apedrejado, se tudo o cara era apedrejado. Então esse pai recebe aquele pecador de volta. É a mesma forma que Cristo deu para você. No Deus da sua. Então, para isso, devemos ainda exaltar todos os dias da nossa vida. Ele exaltar. Gostaria de pedir essa hora que o nosso irmão Paulo Carmona nos levasse a Deus em oração, e que ele venha ser propício a nós em todas as partes desse mundo. Pai, nós te louvamos nessa noite por estarmos aqui na casa, por termos chegado aqui em paz. E nós agradecemos claramente, perfeitamente, que nós uma vida plena. Tudo que temos e somos vem do Pai das luzes, daquele que emana todo. Obrigado por Deus felizes estão reunidos na tua casa, querendo mais de ti, querendo aprender mais de ti, querendo saber que o Senhor é o nosso único socorro verdadeiro. Temos muitas palavras lá fora tentando nos iludir, nos enganar. Nós viemos aqui buscar a palavra da verdade, onde habita Cristo, onde o Senhor estava nos informando. E a verdade está sobre Jesus. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui hoje.
Tá. Mas quero fazer remete ali do poder de Deus, o alto dele, resgatar. Fique no poder.
presença do nosso Pai, preparando nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Isso é, por favor, coloca de pé para terminar. Obrigado, Senhor, só por tua misericórdia, por teu poder, por tua graça, por teu amor. Atrai pecadores à oração, à adoração, ao louvor, a ouvir a tua voz.
Obrigado, Senhor Deus. Tira o pecado. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo Senhor que coloca no nosso coração o olho da Ti. Muito obrigado por ter nos chamado para trair a Tua presença. Para ouvir mais uma vez as Tuas belas palavras. Peço como o pregador, que serve, que se desgastado neste lugar. Muitos anos pregar, a trazer a Tua voz para ouvirmos, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir mais uma vez sobre a palavra. É em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria vê-los aqui nesta noite. Nós estamos caminhando pelo livro do Evangelho de Marcos já há alguns domingos, muitos domingos, mas temos a alegria, irmãos, de estudar esse Evangelho, de aprender lições preciosas para o nosso coração. Temos crescido no conhecimento desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso tem enchido o nosso coração de alegria. Para mim, como pastor, pregador, mas acima de tudo, como servo de Deus, tem me enchido de alegria poder estudar a palavra de Deus. E com o estudo dessas narrativas e junto com os irmãos, poder trabalhar o meu coração e trabalhar a nossa alma e nos preparar para o céu. Irmãos amados, nós chegamos no capítulo de número 15. Nós estamos finalizando esse evangelho. E nós estamos vendo aqui o contexto do capítulo de número 15 é a condenação religiosa do Senhor Jesus Cristo no Sinédrio. Nós percebemos no domingo passado que o Senhor Jesus Cristo, ele foi preso no Getsêmani, ali na quinta-feira, na noite de quinta-feira para a sexta-feira, e ele foi levado então para ser condenado, julgado e condenado pelo Sinédrio, e a sentença que ele recebeu foi de blasfêmia. Você vai perceber isso aí no verso de número 64 do capítulo de número 14. E nós percebemos então, irmãos, que da mesma forma que o Senhor Jesus ele foi julgado no tribunal eclesiástico, no Sinédrio, o Senhor Jesus também vai ser julgado no tribunal civil. Naqueles dias, o Sinédrio ele não tinha o poder, se bem que eles queriam, de punir e de castigar as pessoas até a morte, mas esse poder pertencia ao Estado, pertencia a Roma. E nós vamos perceber então que a partir de agora o Senhor Jesus ele vai ser levado pelos principais sacerdotes para ser julgado no tribunal. Você vai perceber aqui novamente as mesmas circunstâncias, o mesmo processo. Ele é levado para o tribunal, ele é interrogado, ele é achado como um criminoso e vai ser condenado depois de humilhado, com chicotadas, de lacerar o seu corpo. Ele então vai levar a cruz para ser crucificado. Vamos ler então, meus amados irmãos, aqui o que está acontecendo no capítulo de número 15. Nós vamos ler até o verso de número 21. Nós vamos nos deter nesses primeiros 21 versos. E se Deus permitir, nós vamos então prosseguindo. E o objetivo de Marcos, mais uma vez, é nos mostrar esse processo ilegal, esse processo completamente eivado de ilegalidade da condenação do nosso Senhor Jesus Cristo.
nosso Senhor, ele foi julgado, condenado de uma maneira completamente ilegal diante da lei, né, dos homens e diante da lei de Deus. Mas eu queria que você percebesse, né, que tudo isso era para se cumprir as sagradas escrituras. Quem está levando o Senhor Jesus Cristo para ser condenado e morto na cruz não foi Judas Iscariotes. Quem está levando, irmãos, o Senhor Jesus à cruz não são os principais sacerdotes e os escribas, não são, irmãos, os governadores romanos. Quem está levando para a cruz é o próprio Deus. O Senhor, na sua soberania, cumprindo o plano da redenção, estabelecido desde a eternidade para a salvação do homem, é Ele quem está levando o Senhor Jesus Cristo à cruz. Querem uma prova disso? Abram comigo para Atos, capítulo de número 2. O apóstolo Pedro, ele vai, irmãos, falar sobre isso, vai mostrar que é o Senhor Deus quem está cumprindo os seus propósitos aqui. Percebam, por favor, esse é o discurso que Pedro faz no Pentecostes, e ele vai dizer no verso de número 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus, desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Percebam, meus amados irmãos, que Pedro vai dizer aqui que foi pelo desígnio e pela presciência de Deus que o Senhor Jesus Cristo foi entregue para ser condenado e julgado. Não foi Judas, não foi Pilatos, não foi o Sinédrio, não foi ninguém. Quem estava entregando o Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus. Desígnio e presciência de Deus. Mas Pedro vai jogar aqui no rosto dos judeus o que eles fizeram. Ele vai dizer: vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Os judeus tiveram culpa na condenação, no julgamento e na morte de Jesus. Eles foram culpados. Vamos voltar então, irmãos, os nossos olhos para o capítulo de número 15. Perceba então que aqui está acontecendo, né, o julgamento civil, e nós vamos dividir aqui esse texto em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí a formulação de uma nova sentença, verso de número 1 até o verso de número 5. Em segundo lugar, você vai ver aí um livramento acovardado. Pilatos tenta livrar o Senhor Jesus, né, mas ele, pressionado pelos principais sacerdotes, ele o entrega para ser chicoteado, martirizado e depois crucificado. Por fim, nós vamos ver aí uma humilhação apoiada. Percebam, irmãos, que durante todo esse tempo, Marcos, ele finaliza o quadro, irmãos, do que está acontecendo com o Senhor Jesus, com o acompanhamento de um personagem. Você vai perceber isso no capítulo de número 14, quando o Senhor Jesus foi preso no Getsêmani. Quem estava acompanhando o Senhor Jesus sendo preso? Aquele jovem desnudo. Percebam que Marcos queria impingir na mente dos seus leitores que havia seguidores de Jesus despreparados, que não estão preparados para seguir a Cristo. Têm o manto da religiosidade, mas não são capazes de seguir a Cristo até o final. Percebam, no capítulo de número 14, Marcos vai finalizar, né, o Senhor Jesus está no Sinédrio, sendo julgado, e quem estava lá acompanhando e negando o Senhor Jesus 3 vezes? Pedro.
Perceba então que Marcos vai finalizar o quadro do julgamento de Jesus com alguém que era discípulo do Senhor Jesus, mas foi capaz de negar o seu mestre por causa das circunstâncias que ele estava passando. Veja então agora, irmãos, por fim, no capítulo de número 15, Marcos vai completar o quadro aí da condenação civil de Cristo com mais um personagem. E quem é esse personagem? Simão Cirineu. E ele vai mostrar aqui alguém que está acompanhando a crucificação, mas que apoia e que se envolve na humilhação que Cristo está passando. Eu quero que você perceba isso claramente. Isso aqui, irmãos, é proposital. Marcos está escrevendo para que nós percebamos isso. Ele está mostrando um quadro para a gente. E ele quer então que nós percebamos essas verdades para aplicar ao nosso coração. Então vamos, irmãos, aqui para a primeira verdade, né, para a primeira parte dessa história. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí então uma formulação, né, uma formulação de uma nova sentença. Acompanhe comigo. Capítulo de número 15 diz assim, verso 1 a 5. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Percebo aqui, irmãos, que os fariseus, logo pela manhã, na sexta-feira, eles vão reunir novamente o sinédrio. Por que eles estão se reunindo novamente, logo de manhã cedo? Qual é a intenção do sinédrio se reunir? Percebam que eles entenderam que a acusação de blasfêmia não lograria êxito no tribunal civil. Pilatos não tinha interesse nenhum pelos assuntos religiosos. Ele era um romano, ele era um governador que se baseava nas leis civis. Então o Senhor Jesus Cristo nunca seria condenado pela acusação religiosa de blasfêmia. O sinédrio então se reúne, irmãos, e eles aqui vão formular uma nova acusação no tribunal eclesiástico. E qual é essa acusação que eles, irmãos, vão montar, vão formular para poder condenar o Senhor Jesus Cristo à morte? Qual é a acusação? Não poderia ser blasfêmia, dizendo que ele era o Filho de Deus. Pilatos riria da cara deles e diria, não, aqui não, podem condenar para lá. Eu não vou condenar ninguém pelas leis judaicas. E você vai perceber isso no relato. Então, irmãos, do que eles vão acusar o Senhor Jesus Cristo? A formulação, irmãos, da sentença de Cristo é uma formulação de rebelião, de sedição. Eles vão acusar o Senhor Jesus Cristo de ser um amotinador. E os romanos, eles tremiam de medo na base de que alguma rebelião acontecesse pela época da Páscoa. Na época da Páscoa, quando os judeus se reuniam em Jerusalém, quando Jerusalém, irmãos, recebia mais de 500.000 pessoas visitando, chegando a quase 1 milhão de pessoas ali em Jerusalém para comemorar a Páscoa, a coisa que os romanos mais temiam era que acontecesse uma rebelião. E essa acusação de que o Senhor Jesus estava levantando uma rebelião no tempo da Páscoa caiu como luva para a condenação do Senhor Jesus. Foi essa acusação que eles fizeram e eles levaram então, irmãos, para Pilatos. Percebam comigo, por favor, olha só, irmãos, essas acusações que eles vão fazer, olha só como o texto vai transcorrer. Percebam comigo, diz assim, verso de número 1, verso de número 2. Perguntou, Pilatos o interrogou, és tu rei dos judeus?
Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Que coisas eram essas? Marcos não vai registrar, mas Lucas, no seu evangelho, no capítulo de número 23, vai nos mostrar as acusações que eles fizeram. Abram comigo, por favor. Percebam comigo quais acusações eles fizeram para prender o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, irmãos, por favor, para que você entenda. Capítulo de número 23. Diz assim, verso de número 8. Me perdoe, vamos ler a partir do verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem fazendo o quê? Pervertendo a nação na época da Páscoa, que era o período que eles mais temiam. Vedando pagar tributo a César. Segunda condenação. Segunda, aqui, irmãos, a acusação. A primeira era que ele estava fazendo levante. A segunda, qual era a acusação? De que ele não estava pagando e vedando o povo pagar tributo a César. Isso aqui, irmãos, era algo altamente perigoso para alguém. Perceba que eles vão dizer aí, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Vejam só que eles estavam acusando então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, por 3 acusações. Primeira, ele estava fazendo uma rebelião, levantando a nação naqueles dias contra Roma. Segundo, não estava deixando o povo pagar tributo a César. Isso aqui era extremamente grave. Terceiro, irmãos, vai dizer aí que ele estava se levantando como o rei dos judeus. Perceba então que essas aí eram as acusações. Eles estavam de todos, irmãos, levantando todo tipo de argumento para poder destruir com a vida do Senhor Jesus. Olhem comigo, por favor, a partir do verso de número 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Verso de número 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Perceba, então, que os principais sacerdotes o apresentam como agitador, mas aqui nós encontramos, irmãos, então, a segunda parte desse relato, que é justamente um livramento acovardado da parte de Pilatos. Percebam comigo que por 3 vezes, Pilatos, ele vai tentar defender Jesus no pretório. Por 3 vezes esse homem tenta livrar o Senhor Jesus Cristo. Olhem comigo, por favor, ele vai fazer 3 perguntas a Jesus. Vamos ler? A partir do verso de número 2. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Se você perceber no relato de Lucas, você vai, irmãos, ver que eram os fariseus e os principais sacerdotes que estavam dizendo isso. E Jesus perguntou a Pilatos: é você que está dizendo isso ou disseram isso com relação à minha pessoa? Por isso, Jesus vai dizer: tu o dizes. Ele diz: correto, eu sou o rei. Ele continua. Verso 3. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Segunda vez. Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar.
Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Percebam, irmãos, que Pilatos, ele vai de toda maneira tentar livrar o Senhor Jesus Cristo da condenação, da cruz. Por 3 vezes ele, irmãos, tenta livrar o Senhor Jesus. Ele faz 2 perguntas a Jesus. Jesus, irmãos, fica em silêncio e ele vai perguntar para a multidão, tentando convencer a multidão que eles libertassem o Senhor Jesus. Se você ler, irmãos, o relato, né, dos evangelhos, você vai perceber que a mulher de Pilatos teve um sonho dizendo: não se envolva com esse justo. E Pilatos, irmãos, ele começou a ter o seu coração a palpitar mais forte, suas pernas tremerem, e ele ficou balançado, ele não queria prender o Senhor Jesus Cristo. Mas percebam que os sentimentos estavam aflorados, os sentimentos, irmãos, aqui para condenar o Senhor Jesus Cristo era muito grave. Percebam, em primeiro lugar, o primeiro sentimento, irmãos, aqui, que nós percebemos para prender o Senhor Jesus Cristo foi um sentimento de traição. Percebam, desde o capítulo de número 14, como é que os fariseus e os principais sacerdotes queriam matar Jesus? A traição. O sentimento traiçoeiro estava envolvido por trás da morte de Jesus. Havia, irmãos, um mal macumunado para matar a Cristo. Segundo lugar, o segundo sentimento que nós vamos ver aqui, está aí, irmãos, no verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. O segundo sentimento que nós vemos aqui é o sentimento de inveja. Porque aqueles principais sacerdotes, e isso era claro, e Pilatos discerniu que eles estavam entregando o Senhor Jesus Cristo por inveja. Por quê? Porque eles estavam com medo de que o Senhor Jesus Cristo, que fazia tremendos, irmãos, milagres, e a sua palavra era poderosa, e eles perdessem o poder e a autoridade diante do povo judeu. Qual foi a pergunta que eles fizeram para o Senhor Jesus Cristo quando ele purificou o templo? Vamos ver, capítulo de número 11. Abra comigo, por favor. Marcos, capítulo de número 11. Verso de número 27. Vamos ler? Então, regressaram para Jerusalém e ele, andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Percebam, irmãos, que os principais sacerdotes estavam com medo de perder a sua autoridade. E vendo que o Senhor Jesus Cristo era um rabino que tinha grande aclamação de todo o povo judeu, porque por toda parte ele fazia o bem. Percebam, meus amados irmãos, que por inveja eles entregaram o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar um terceiro sentimento aqui. É um sentimento, irmãos, de pena. Percebam que Pilatos, ele comovido, ele, irmãos, aqui envolvido com essa situação, penalizado pela situação do Senhor Jesus Cristo. Ele quer livrar o Senhor Jesus da condenação. E ele vai então perguntar para a multidão.
Verso de número 9. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Mas perceba, irmãos, aí como a multidão vai reagir. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Verso de número 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Observe, irmãos, Pilatos se penalizando com o Senhor Jesus, vendo ele como um cordeiro que vai para o matadouro, ele querendo se livrar dessa culpa. E ele vai perguntar: que mal este homem fez? E ele vai prosseguir. O texto vai prosseguir e vai dizer: e eles gritavam cada vez mais: crucifica-o, crucifica-o. Sentimento elevado, irmãos, de ódio. O mal instalado aqui para matar o Senhor Jesus. Verso de número 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Percebam que a consciência de Pilatos fazia com que ele libertasse, soltasse o Senhor Jesus. Por ele não faria com que o Senhor Jesus Cristo fosse até a cruz. Ele percebeu que aquele homem era justo, que aquele homem não tinha feito mal algum. Pilatos, irmãos, tomou aqui algumas atitudes para isso. Primeiro, ele perguntou à multidão. Segundo, ele tentou dizer: eu vou só açoitá-lo. Algumas meias medidas para contentar os dois. Mas percebam que a agitação era tão grande que ele teve que calar a sua consciência, lavar as suas mãos, e ele mandou açoitar, crucificar a Cristo. Pilatos foi um homem que mostra, irmãos, alguém que teve a sua consciência alertada para uma injustiça, mas ele não foi capaz, por causa da pressão que ele sofreu, de salvar o Senhor Jesus Cristo. E o texto prossegue. Nós vamos ver aí uma humilhação. Aqueles dias, meus amados irmãos, o açoite romano, a sessão de açoite romano, era a pior coisa que alguém poderia passar na sua vida. Percebam comigo o que vai acontecer aqui. Olhem comigo. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Percebe, irmãos, aqui uma sessão de tortura terrível, humilhante, que o Senhor Jesus Cristo vai passar. Para contentar a multidão, Pilatos manda açoitar o Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias, irmãos, não havia coisa mais terrível para alguém do que passar pela sessão de açoites romana. Naqueles dias, aquele que iria castigar, ele pegava, irmãos, um chicote feito de couros, e nesse chicote, na ponta, havia lâminas de ferro e também pontas de osso quebrado. E a tortura, irmãos, era tão grande a cada chicotada
que a pele da pessoa era dilacerada, porque a pessoa era posta de joelhos, amarrada num tronco, segurando no tronco, não podendo sair dali, não podendo se defender. A vítima, irmãos, ela recebia esses açoites, muitas delas morriam ao receber esses açoites, muitas desmaiavam, porque tinham as suas costas, as costas da carne, a pele completamente rasgadas pelos ossos e pelas lâminas de ferro. Muitos deles tinham partes do seu rosto desfigurado, porque quando o chicote batia, arrancava um olho, quebrava os dentes. Era uma violência descomunal. Era uma sessão de terror. Era sangue espalhado por toda parte. Perceba, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai ser posto de joelho e vai ser dilacerado pelos chicotes romanos. Isso é conhecido, irmãos, na teologia como a humilhação de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi completamente transpassado pelos nossos pecados, moído pelos nossos pecados. Agora nós vemos a profecia de Isaías 53 se cumprindo literalmente nessa sessão, irmãos, horrenda de açoite. Nós vamos perceber aqui que os soldados, eles então vão condenar o Senhor Jesus Cristo nessa tortura. Percebam aqui que eles vão expressar as acusações que os principais sacerdotes, eles colocaram em cima de Cristo. Qual foi a primeira acusação que o Senhor Jesus Cristo foi acusado? De blasfêmia. Que ele era filho de Deus. E a segunda acusação que os soldados, irmãos, vão bater e torturar o Senhor Jesus Cristo é porque ele se declarava rei dos judeus. Perceba aí isso claramente. Verso de número 17 vai dizer aí que os soldados vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos. Tu não és o rei? E nós vamos ver então que a humilhação aqui é completada quando ele tem uma coroa de espinhos cravada sobre a sua fronte. No verso, irmãos, de número 18, vejam aí ele escarnecendo e dizendo: salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. Eles diziam. No verso de número 19, diz aí: davam na cabeça com caniço, cuspiam nele. E se você ler em outro texto, os soldados diziam: profetiza, quem é que está te batendo? Vai dizer que eles cobriram o rosto de Jesus e eles davam com caniço, batendo no rosto de Cristo, dizendo para ele profetizar e descobrir quem é que estava batendo nele. Percebe, irmãos, aqui a completa humilhação do nosso Senhor, pelo que passou o nosso amado eterno Salvador. Depois de passar por essa sessão horrenda de tortura, Marcos não vai registrar, mas os soldados trouxeram o madeiro. Naqueles dias, o condenado a morrer na cruz, ele tinha que carregar a cruz até o monte do Gólgota. Então eles trouxeram a cruz até o pretório, e o Senhor Jesus foi vestido, como diz aí no verso de número 20, e ele então foi levado com o fim de ser crucificado. Percorrendo a Via Crucias, nós sabemos, em Jerusalém, sendo então, irmãos, visto por todos, cuspido, escarnecido, batido, o Senhor Jesus então segura a cruz e ele vai carregando. Marcos então finaliza que essa humilhação, irmãos, ela é apoiada por alguém. Possivelmente cheio de câimbras, com o seu corpo totalmente desfigurado e com as suas forças esvaindo, segurando aquele madeiro, ele cai. Ele não tem condições de prosseguir.
Nós vamos perceber aí o que acontece, irmãos, no verso de número 21. Vamos ver? O que é que diz aí? Leamos todos. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Percebam aqui então, irmãos, que Simão Cirineu, possivelmente esse homem, irmãos, Simão o Cirineu era um prosélito, era alguém, possivelmente, que era, irmãos, da região da África, alguém que se converteu ao judaísmo, possivelmente estava ali na época da Páscoa para participar da festa judaica. Não tinha nenhuma relação, com o Senhor Jesus Cristo, mas vai dizer que os soldados o obrigam a carregar a cruz de Cristo. Simão Cirineu olha para a face de Jesus, Jesus olha para aquele homem, sem poder falar quase que nada. Esse homem então, irmãos, compadecido, toma a cruz de Cristo e leva, subindo o monte do Gólgota, para ser crucificado. Irmãos amados, eu quero concluir então, nessa noite, nesse texto, depois de ler esse texto e de explicar para vocês, perceba então, meus amados irmãos, que quem deveria estar aqui carregando a cruz de Cristo era outro Simão, que disse que ia com ele até a morte, mas não foi. Não deveria ser Simão Cirineu. Quem deveria carregar a cruz de Cristo? Simão Pedro. Mas percebam que Marcos, de uma maneira proposital, ele vai nos mostrar que foi preciso uma pessoa estranha, que não conhecia Cristo, se compadecer da sua humilhação e se envolver e carregar a sua cruz e levar, irmãos, até o Calvário. Irmãos amados, isso aqui nos chama a atenção e Marcos quer nos mostrar que haverá, irmãos, tempos, que haverá crentes que não se envolverão com as questões de Cristo. E Marcos finaliza dizendo que tem crentes tão acovardados que não se envolve com Cristo. Quando este está sendo humilhado, quando, irmãos, a fé bíblica, a fé em Cristo está sendo julgada e humilhada. E às vezes é preciso vir um estranho para defender e apoiar a causa de Cristo. Eu quero concluir nessa noite mostrando para você, irmãos, esse quadro. Será que é preciso vir estranhos para apoiar a causa de Cristo? Será que o Senhor Jesus Cristo pode contar com você para apoiar a sua causa hoje, aqui na terra? Irmãos, esse texto nos leva a essa conclusão. Não podemos, de maneira alguma, deixar de apoiar a humilhação do Senhor Jesus. Muitos se envergonham da cruz de Cristo. Muitos se envergonham de pregar um Cristo crucificado. Será que é preciso vir estranhos para reconhecer e nos envergonhar e mostrar que esse, irmãos, evangelho é verdadeiro? E que não podemos abrir mão de falar do evangelho da cruz e de um Cristo crucificado? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão que esse texto nos faz chegar, irmãos, é a seguinte: nunca, em hipótese alguma, cale a sua consciência, irmãos, com relação à justiça
a santidade da pessoa do Senhor Jesus. Aprendemos com Pilatos que ele sabia que o Senhor Jesus era justo, que o Senhor Jesus não havia cometido mal algum, mas ele calou a sua consciência pressionado por causa da circunstância criada pelos principais sacerdotes e fariseus. Quero falar com você que é crente. Por favor, nunca cale a sua consciência. Quando o Espírito Santo vier e falar no seu coração, para você falar de Cristo, para você pregar a Cristo, não cale a sua consciência. Não se envergonhe de pregar esse evangelho da cruz, quando você sentir no seu coração que o Espírito Santo está tocando para você falar para alguém do evangelho da cruz. Não se envergonhe, como foi Pilatos, que se acovardou. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo virá sobre a nossa mente, no ônibus, dizendo: se levante e dê testemunho de Cristo. Às vezes o Espírito Santo, irmãos, vai falar na nossa mente, na nossa consciência e dizer: fale para o seu pai, sua mãe, seus parentes que são descrentes. Às vezes o Espírito Santo, meus amados irmãos, vai se levantar e vai vir na sua consciência e vai dizer: pregue para o seu professor que é ateu, para os seus colegas de turma que são céticos. E você então, prensado pelas circunstâncias, irmãos, e pelo clamor de vozes que diz: crucifica-o, crucifica-o. Você então pode querer calar a sua consciência. Eu queria dizer para você nessa noite, quando o Espírito Santo tocar no seu coração e na sua mente, não se acovarde, como fez Pilatos. Fale, Deus está falando com você. Ele pode usar você para salvar vidas que estão se perdendo e que estão indo a passos largos para o julgamento de Deus, o julgamento final. Quando o Espírito Santo falar com você, não coloque as mãos contra ele, mas seja favorável e apoie e fale em oração, quem sabe, orando para que Deus te use. Quem sabe ele possa, de uma maneira corajosa. Esse é o Espírito que Deus nos dá para pregar o Senhor Jesus Cristo. Quer ver isso? Abra comigo para 1 Timóteo. Que Espírito Deus tem nos dado, irmãos? Que Espírito é esse que nós devemos ouvir? 1 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler todos juntos? Segunda Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Vamos ler juntos? Diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, e reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo eterno e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus,
o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, permaneçam firmes. Se você, por algum momento na sua vida, apagou essa chama de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo, a sua justiça e a luz e a imortalidade que vem através do Evangelho, se isso está apagado no seu coração, na sua vida, se você não sente mais amor pelas almas perdidas, se você não sente mais o Espírito Santo levando você a falar desse Evangelho, Paulo diz: reaviva, reaviva, é hora de reavivar. Não apague essa verdade na sua consciência, esse princípio, reaviva e pregue esse Jesus. Não faça como Pilatos, se acovardando, cruzando os braços, lavando as mãos, se envergonhando de um Cristo que foi crucificado. Não se envergonhe desse Evangelho. Não se envergonhe da cruz de Cristo. Isso, irmãos, é para covardes. É para aqueles irmãos que estão tendo a luz do Evangelho apagada na sua vida. Isso acontece para aqueles que estão distantes do Senhor Jesus Cristo e da cruz. Mas aqueles que estão próximos da cruz, eles estão reavivando o seu coração, aquecendo o seu coração e sendo usados pelo Espírito de Deus nessa geração que está em trevas para pegar a salvação pelo Evangelho da cruz. São aqueles que apoiam a cruz de Cristo. São aqueles que tomam a cruz de Cristo. Terceiro lugar. Sabe o que pode acontecer com a sua vida se você apoiar a humilhação de Cristo? Sabe o que pode acontecer? Coisas extraordinárias. Irmãos amados, vocês sabem o que aconteceu com a vida de Simão Cirineu? Abram comigo, por favor, para Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16. O apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui as suas saudações. E ele vai fazer, irmãos, uma saudação aqui extraordinária, que eu queria que você observasse. Por favor. Romanos, capítulo de número 16, verso de número 13. Por favor. Diz assim, vamos ler? Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, quem é esse Rufo que é saudado aqui na carta aos Romanos por Paulo? Quem é esse Rufo? Volte comigo, por favor, para Lucas, capítulo de número 15, verso 21. Olhem comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de quem? Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para a igreja de Roma. Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, para a igreja de Roma, e ele vai fazer uma saudação
a Rufo. Quem é Rufo? Filho de Simão Cirineu. E percebam, irmãos amados, que ele vai dizer que a esposa de Simão Cirineu era como se fosse uma mãe para o apóstolo Paulo. Possivelmente, irmãos, Simão Cirineu, depois que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, ele teve um encontro glorioso com a salvação. Esse homem então voltou para a região da África. Ali esse homem, irmãos, possivelmente como o primeiro missionário aos africanos, formou uma igreja. Seus filhos então vão ser encontrados posteriormente na igreja de Roma, Alexandre Rufo. E vai dizer que essa mulher, a esposa de Simão Cirineu, que se encontrou com o Senhor Jesus e carregou a sua cruz, e que teve esse encontro glorioso com o Evangelho, o que aconteceu? É uma mãe para o apóstolo Paulo. Nenhuma outra mulher nas Sagradas Escrituras é chamada por Paulo de mãe. Percebam, irmãos, o poder do Evangelho. Irmãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias à medida que nós nos envolvemos com a humilhação do Evangelho humilhante que todos desprezam do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho humilhante pode se tornar um Evangelho glorioso, a tal ponto daqueles que eram desconhecidos se tornarem família de Deus. E nós vemos então pessoas que estavam distantes se encontrarem com Cristo e poder vir então fazer parte do corpo e da família de Cristo. Irmãos amados, isso é extraordinário. O que Deus pode fazer com a nossa vida se nós servirmos a esse Evangelho de grande humilhação do Senhor Jesus Cristo? Esse Evangelho, irmãos, ele mostra um Cristo que se humilhou. E ele mostra que nós devemos também pregar esse Evangelho nos humilhando e pedindo ao Senhor que pela sua graça visite a nossa vida, para quem sabe, irmãos, nós possamos ser pai, ser mãe, ser irmãos. Quem sabe, irmãos, de pessoas que nunca pensaríamos que podem abraçar o Evangelho, como foi o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que maltratava os crentes, prendia os crentes, faziam eles abirrogar da fé. Esse homem encontrou pai, encontrou mãe a partir do Evangelho. Uma pessoa que nunca se converteria, poderiam dizer as pessoas, como nós dizemos, irmãos, de algumas pessoas que estão ao nosso redor: esse professor nunca vai se converter, meu patrão nunca vai se converter. Com essas pessoas que Deus quer trabalhar, que Deus quer humilhar, que Deus quer salvar, pelo Evangelho da humilhação daquele que foi dilacerado pelos nossos pecados. Deus, irmãos, nos abençoe pela sua palavra nessa noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor e peça ajuda a Ele para viver esse Evangelho. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus,
pela tua santa palavra e pelo teu evangelho nesta noite. Graças nós te damos porque o Senhor sofreu, Senhor, grandemente pela minha vida e pela vida, Senhor Deus, da tua igreja aqui presente. Nós te damos glória, Senhor, porque o Senhor nos substituiu naquele tronco. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma costa larga a tal ponto, Senhor, de sofrer grande sofrimento por causa, Senhor Deus, de cada um aqui presente. Obrigado por isso. Que o Senhor nos ajude agora, reavivando, Senhor, esse dom do Evangelho que o Senhor colocou uma vez nas nossas mãos e no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a viver por ele e a morrer, Senhor Deus, pregando o Evangelho de um Cristo martirizado, morto na cruz, para salvar os pecadores. Obrigado, Senhor, pela tua cruz na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos amados, e vamos passar para a terceira parte do nosso culto, que é justamente receber a ministração da ceia do Senhor. Quero convidar o presbítero Antônio a vir aqui à frente. Nós vamos então ministrar